Hoje é dia do quadro Ação e Cidadania, aqui no Jornal do Meio-Dia. O assunto desta quarta-feira é sobre o direito eleitoral. Confira a reportagem da equipe de jornalismo do Ministério Público do Estado. Escolher os representantes políticos de uma nação pode parecer algo natural, mas o direito ao voto direto é uma conquista histórica e que deve ser valorizada. Nos dias atuais, como imaginar que um cidadão não teria o direito de exercer sua cidadania e escolher seu deputado, governador ou presidente? No Brasil, de 2 em 2 anos, acontecem eleições. Em 2014, é a vez de escolher presidente, senador, deputados federais e estaduais e governador. O Tocantins conta com cerca de 1 milhão de eleitores aptos a votarem no dia 5 de outubro. Em uma disputa acirrada, como é a corrida eleitoral, o eleitor, muitas vezes, fica sob o fogo cruzado de acusações entre candidatos e propostas de compra de voto. Para combater os excessos e punir eventuais crimes, a Justiça Eleitoral conta com um sistema complexo de combate à corrupção e conta com o apoio do Ministério Público, que atua como fiscal do processo eleitoral. Tudo para garantir que o eleitor possa escolher com independência seus candidatos. Bom, a gente continua falando sobre direito eleitoral, agora aqui no estúdio ao vivo com o promotor de justiça, o Dr. Felício de Lima Soares, primeiro titular da promotoria de Miracema. Boa tarde, promotor. Boa tarde, senhor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Eu agradeço a oportunidade. A gente começa perguntando, como o Ministério Público atua na fiscalização durante o período eleitoral? Os promotores trabalham somente durante os meses de campanha nas ruas? Não? Bom, a campanha eleitoral é a parte mais visível do pleito em si, da prévia do pleito. Mas, na verdade, existe todos uns bastidores que orbitam com relação a esse evento, que começa desde as transferências e dos títulos eleitorais, né, onde existe possibilidade de fraudes, né, existe também as convenções, né, os registros de candidatura. A lei da ficha limpa, ela tem muito a ver com isso, porque onde existe também a possibilidade de impugnações. Então, existe todo um pré-eleição que o Ministério Público também acompanha de perto e participa de toda essa dinâmica. Às vezes, inclusive, a gente escuta alguns termos, né? Propaganda extemporânea, propaganda antecipada, né? O que é isso? Sim. É exatamente uma das vedações, né? Que não somente a propaganda é extemporânea, porque, como eu falei, as convenções, os registros de candidatura, eles têm datas para acontecerem e as propagandas também. No caso das propagandas de televisão, por exemplo, começou agora no dia 19, né, e tem um prazo para acabar também. Inclusive, as propagandas, elas encerram 48 horas antes do pleito e 24 horas depois do pleito, elas também não podem acontecer. Então, não somente propagandas extemporâneas, mas propagandas vedadas, né, em prédios públicos, né, em outdoors, né, inclusive como foi mencionado pelo Dr. Álvaro, existe também uma regulamentação com relação à divulgação hoje, que é o meio mais difundido, que são as redes sociais, que são os sites, né, os meios eletrônicos. Motor, vamos ver então agora a primeira pergunta do público. Meu nome é Danival e eu gostaria de saber se eu ver algum tipo de crime eleitoral, o que eu devo fazer? Bom, o Ministério Público tem a possibilidade de receber essa denúncia, né, seja por meio diretamente na promotoria eleitoral, seja por meio do Ministério Público Federal, que é hoje, nesse pleito, quem detém a maior fatia, a maior parcela de atribuições nessas eleições. Porque como essas eleições elas não são as municipais, onde a gente de fato tem os embates mais acirrados são nas eleições municipais. Então, a diretiva é comunicar ao promotor, né, ou ao Ministério Público Federal aqui em Palmas, que as medidas vão ser tomadas, mas é importante que não somente se comunique, mas também indique algum tipo de meio de prova, alguma fotografia, algum registro de áudio, porque não é somente a comunicação, porque como a gente começa a apurar isso, né? Um meio de prova facilita. E hoje está tudo tão fácil, né? Muito fácil. Os telefones celulares, câmeras. Sim. Vamos à segunda pergunta do público. Meu nome é Márcio, eu queria saber quais as punições aos candidatos que estão descumprindo as leis. Bom,
As punições, elas podem ir de multa, né, a recolhimento de material de campanha. Por exemplo, os cavaletes hoje vem sendo uma disputa aí por espaço nas calçadas e nas áreas de visibilidade. E, inclusive, essa legislação sobre os cavaletes, ela está um pouco dúbia, porque existe uma regulamentação do município, existe uma regulamentação eleitoral, então existe a necessidade de compatibilizar-se isso. Ou seja, é possível cavalete nessas eleições, desde que não atrapalhe a circulação de pessoas e de veículos. Então, voltando à pergunta, qual a punição? Bom, desde multas, recolhimento, né, de material, né, até a possibilidade de crime eleitoral também, que é uma punição penal. Nós temos punições civis, administrativas, que são as multas, né, e as punições criminais. E também podendo culminar na própria, como já aconteceu aqui no Estado, no próprio RECED, né, que é o recurso contra a expedição de diploma e a cassação e a inelegibilidade daquele que viola essas regras. Vai depender do grau aí do crime eleitoral. Sim. Promotor, a gente agradece a sua participação aqui no quadro. Tranquilo, sempre às ordens. Muito obrigado. Lembrando que o quadro Ação e Cidadania é sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. A seguir a gente fala ao vivo da Expo Palmas, que